Olá, um bom dia a todos, na paz do Senhor. Um abençoado dia para todos. Hoje eu trago para vocês uma palavra que eu estava em oração. Estava conversando com o Senhor, estava buscando a presença, estava consagrando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso nome, o nosso sobrenome sobre as mãos do Pai, entregando a Deus. E hoje o Senhor vem falando comigo muito, porque é uma palavra que precisa ser falada, e eu precisava escutar essa palavra, que ela veio para mim de uma forma muito forte. Aleluia, Jesus. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, que eu entro em oração para que essa palavra, Senhor, venha fazer morada, Pai, no meu coração. E que a pessoa que estiver ouvindo, Senhor, se for da tua vontade, falar ao coração dela, que o Senhor possa encontrar um coração disposto a entender, compreender a mensagem que será passada aqui, Senhor. Que essa mensagem, Senhor, não venha como um cunho, Senhor, pessoal, mas venha com o cunho espiritual daquilo que o Senhor está falando ao nosso coração, está procurando, Pai amado, Pai querido, para que nós venhamos a ceder, Senhor, e entender e compreender que através da sabedoria e do discernimento possamos estar conscientes, Senhor, do verdadeiro adorador e do verdadeiro convertido. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Aleluia, Jesus. O Senhor me trouxe hoje uma palavra que eu estava orando, e o Senhor me disse que muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Convido vocês a abrir o livro de Mateus 15. Está no versículo 8. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aleluia, Jesus. No versículo 9 nos fala: mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Convido vocês a abrir a palavra no livro de Marcos, capítulo 7, no versículo de número 6. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Glória a Deus. Aleluia. E no livro de Isaías, amados irmãos, 29, o versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento dos homens, em que foi instruído. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No versículo 14 nos fala: portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Existem tantos outros versículos que é a realidade da palavra que nos fala pela rebeldia que nós vivenciamos no dia a dia, falta de consciência, de discernimento espiritual do que é ser um cristão convertido. Do que é ser um cristão convencido. A conversão, ela consiste no entendimento da palavra de aceitação Cristo, remidor dos nossos pecados, que morreu na cruz do Calvário, derramando gota de sangue por cada um de nós, pelas nossas iniquidades. Amém? Que nos fala que essas passagens da palavra, ela é uma crítica naquele tempo para os fariseus e para os escribas. Amém? Que honravam a Deus com rituais e mandamentos humanos e negligenciavam a moral cristã e a verdadeira pureza do coração. Quando dizem que muitos me honram com os lábios, o coração está vazio, isso aí quer significar que muitas pessoas são idólatras, religiosas, porque vivenciar a palavra é muito difícil. Eu falo com cunho pessoal. Sabemos que não é nada fácil renunciar às coisas do mundo, somos humanos, somos pecadores, somos falhos.
intransigentes e negligentes e omissos, descaradamente omissos. Mas Jesus critica a doutrina dos fariseus porque eles não seguiam a lei de Deus, os seus mandamentos, mas eles apegavam-se a tradições humanas e rituais pagãos, cultuando imagens, sacrificando animais, né? E rituais vazios, como principalmente o lavar as mãos, que não impediam da prática do mal, mas assim foi como Pilatos. Quantos lavam as mãos? Quantos não querem assumir a responsabilidade do que estão fazendo com a vida do próximo, entregando a sua vida, a sua família, crenças a dogmas que limitam a realidade do que é uma vida em Cristo Jesus. Amém? Nesse ensinamento nos fala que a religião não consiste na aparência do bem, não se mede por rituais, mas pela índole moral de cada indivíduo que se considera um verdadeiro cristão. Digo para mim, amados irmãos, ser cristão é ser um seguidor de Cristo. Mas para ser um seguidor de Cristo é necessário algumas renúncias do mundo. Eu digo também para os nossos filhos, com um cunho de conhecimento espiritual, que quando Jesus foi entregue à morte de cruz, era necessário que fosse feito tudo isso para alcançar a promessa que o Senhor tinha para a humanidade de libertação, de salvação dos nossos pecados, para que o mundo e o homem, o ser humano, tivesse a liberdade de buscar Deus e estar na presença de Deus. O véu foi rasgado, a verdade veio à tona. Ele é o Filho de Deus, é o único verdadeiro e legítimo, não existe outro. Mas eu sempre digo para os nossos filhos aqui em casa que o mundo escolheu andar com Barrabás, porque um justo foi necessário chegar na cruz para que um assassino fosse liberto. Um homem imprudente, sanguinário, e sei lá mais eu lá o que, mas era um homem que precisava ser julgado, mas eles escolheram andar com Barrabás. Então, o que nos indica perfeitamente que quando nós não temos Deus no coração, muitas vezes comprometemos a nossa liberdade de ir e vir tomando atitudes que colocam outras pessoas em situações de risco, compromete com a índole, com a integridade de cada um. E nós somos responsáveis por tudo isso. Mas o que eu quero falar para vocês? Que quando nós não temos Deus no coração, nós estamos no mundo. Como eu falei para vocês, a verdadeira conversão está em renunciar e reconhecer Cristo como remidor e salvador dos nossos pecados, honrando cada gota derramada que Ele fez por nós, o sacrifício de renúncia à vida, porque Ele podia sair dali. Mas é o Cordeiro de Deus que morreu pelos pecados do mundo. Amém? Deixando para vocês que cada um de nós somos enxertados na vida eterna quando escolhemos o Senhor como Salvador e Remidor, porque o Senhor, nós sabemos perfeitamente bem que Ele veio para um povo. Esse povo renunciou. Esse povo não aceitou. Mas todo aquele que aceita o Senhor como Remidor e Salvador dos nossos pecados, sabemos que temos uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Eu vou entrar em oração, orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que nesse momento, Pai querido, Deus amado, Pai querido, poderoso Deus, ficamos na Tua presença, meu amigo Espírito Santo, em nome de Jesus, que seja o Senhor, Pai, hoje falando ao nosso coração, que o nosso coração hoje possa sentir a Tua presença amorosa, que o nosso coração possa, Pai, sentir a necessidade também de estar ali, Senhor, disposto, Pai, a entender e compreender o verdadeiro mistério, Senhor, da vinda de Cristo Jesus aqui na terra, morrendo pelos nossos pecados, sofrendo tudo aquilo que Ele sofreu, a morte, Pai, de cruz, Senhor, ali no Gólgota, Senhor amado, querido, derramando o Seu sangue precioso por cada vida que aqui representada se encontra. Amigo Espírito Santo, eu não sei qual é a situação, a questão que meu irmão está enfrentando, qual a dificuldade de entender e compreender, Senhor, que bandeira não salva, Pai, igreja não salva, Pai, mas nós, como membros do corpo de Cristo, Senhor, encontramos dentro da Tua casa, Senhor amado, da igreja, Senhor, uma maneira de glorificar o Teu nome, agradecer, honrar, Pai, com canções, hino, louvor e adoração. Amigo Espírito Santo, que a Tua palavra ministrada, Senhor, nesse dia de hoje, possa alcançar corações, Senhor, e que possamos Te buscar, Pai,
com toda a essência que existe dentro de nós. Sabemos que do pó fomos feitos e para o pó retornaremos, mas a nossa alma, Pai, é a essência de vida da tua criação. Santo Espírito de Deus, agradeço, Senhor, a oportunidade de estar aqui nesse dia, que eu possa hoje adquirir uma consciência que eu não tenho, Pai, mas que seja o Senhor me tratando conforme a tua vontade e o teu querer, moldando o meu caráter, forjando, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, para que não venhamos, Senhor, nos acomodar, Pai, com as coisas do mundo, Jesus, como assim diz, Senhor, na tua palavra, em Romanos 12, 2, Senhor amado, querido, poderoso Deus, que não venhamos e não sede conformados com este mundo, e sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E que essa palavra, Pai, possa fazer morada no nosso coração, Pai, que venhamos, Senhor, ser exaltados com a tua sabedoria que vem do teu trono, falando o nosso coração, Senhor amado, querido, que possamos perseverar na oração, que possamos te buscar em tempo todo, Senhor, que possamos ser transformados, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Eu oro e entrego nas tuas mãos que tenhamos a liberdade de manifestar o teu amor, Senhor, em nome de Jesus, e seja o Senhor agindo, Pai, em nossas vidas, em nossas mentes e em nossos corações. Entregamos, Senhor, tudo, Senhor, perante o teu altar. Cada nome, sobrenome aqui representado, aquele que encontra dificuldade para entender e compreender, seja o Senhor, Pai. O único que tem poder de nos capacitar, Senhor, e nos convencer, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta da tua presença. É em nome de Jesus que eu oro e que eu entrego tudo nas tuas mãos. Amém. Glória a Deus, aleluia.